Vamos passar para Bolsonaro agora, e essas notícias, né, que saíram durante a semana. A primeira foi em relação a Barroso, né, fazendo a abertura ali do ano no TSE, e ele cita nominalmente o presidente da República, né, dizendo que Bolsonaro teria cometido crime ao vazar dados sigilosos da Polícia Federal em relação à investigação a ataque ao TSE. Logo depois vem a conclusão do relatório da Polícia Federal, que trata também Bolsonaro como culpado, com o cometimento de um crime, mas não é possível indiciá-lo por ele ter foro privilegiado. Esse material chega a Alexandre de Moraes, que remete à PGR. Então, assim, quero te ouvir como você entende que Bolsonaro está vendo essa escalada, né, esse cerco a ele, e se é possível que tenhamos algum resultado em relação a esses fatos. Olha, Thalita e os nossos espectadores e espectadoras, a única coisa que eu posso dizer é que talvez o Bolsonaro tenha uma pecinha solta. Assim, é muito difícil analisar a política quando a gente tem um componente Jair Bolsonaro. Por quê? O governo Bolsonaro, o núcleo da campanha dele, já definiu qual é o núcleo, qual é o centro do discurso deles para a campanha de 2022. Vai ser bater no Lula, bater no STF, essa ideia de que ele é um candidato antissistêmico, né, que ele está enfrentando o sistema, que ele não consegue mudar a máquina por dentro, aquela narrativa que a gente viu durante todo o período da pandemia, que ele virava também contra o Rodrigo Maia no Congresso, né, agora destinado ao STF, né, e o tema da vacinação. Vão ser os 3 temas que o Carlos Bolsonaro, a família Bolsonaro vai trabalhar em relação à campanha de 2022. O problema é que Bolsonaro está fazendo isso na fanfarronice. Ele deixou de participar do evento virtual de reabertura dos trabalhos do STF, o que até seria uma gentileza, porque presencialmente ele não pode participar por não ser vacinado, mas foi no do Congresso. E no do Congresso, a fala do Bolsonaro foi muito dura, batendo nesses 3 temas que eu acabei de me referir, né? Batendo no Lula, insinuando de novo a possibilidade de Zé Dirceu, etc., batendo no Barroso, né? O ministro Barroso tem cogitado a hipótese de bloquear o aplicativo Telegram se o aplicativo russo não contribuir com informações com o Tribunal Superior Eleitoral, e o Bolsonaro falou claramente, né, que não admitiria esse tipo de censura na internet, etc., até porque é ali que os grupos ligados ao bolsonarismo estão se alojando, né, após restrições do WhatsApp no fake news, etc. Então, o que o Bolsonaro não está entendendo? Que o STF não vai perder viagem, né? Eles não vão ficar num discurso de retórica, e a gente viu isso em setembro. Então esse episódio da Polícia Federal, o episódio, a resposta do Barroso, é só aquecimento, né? O Alexandre de Moraes está sentado em cima do tema das fake news, vai presidir o TSE durante o período eleitoral, né? A gente sabe que ainda que Flávio, Eduardo e Jair tenham foro privilegiado, Carlos não tem, e ele está até o pescoço no tema das milícias digitais, etc. Então, assim, o Bolsonaro está tentando apagar o fogo com gasolina, e só quem pode se queimar é ele, né? Ele não tem a mesma força que tinha 2 anos atrás para enfrentar o STF, não está nesse grau de popularidade. Então a gente vai ter muitas cenas nos próximos capítulos, e todas elas, a princípio, desfavorável ao governo. Não tem nenhuma carta na manga do governo, ao contrário do STF, que tem muitas, né, para encurralar o governo. Aliás, Miguel, aproveitando, só para não esquecer, né, nas fofoquinhas de bastidor, os assessores mais experientes do Bolsonaro sabem disso. Já ligaram de novo para Michel Temer, pedindo mais uma vez para intermediar com seu ex-secretário Alexandre de Moraes. Então também não nos surpreendamos se a gente tiver outra carta psicografada, escrita por Michel Temer e assinada por Jair Bolsonaro. Mas, de novo, só quando a temperatura estiver alta demais e o governo estiver se queimando de novo, né? Aí Bolsonaro vem à razão e tenta escapar aí de algo pior, né? É sobre Alexandre de Moraes que eu ia questionar. Você acredita que é um alento para a gente, para a nossa democracia, Moraes assumir a presidência do TSE num ano tão importante como esse? Porque ele tem sido bastante combativo em relação a essas ações de Bolsonaro que vão contra, né, o Estado democrático. Diferentemente do que a gente vê no Barroso, que
hoje mesmo, essa notícia que circula na imprensa como um todo, é de que Barroso admite que o impeachment de Dilma foi por conta de pressão política e não por conta das pedaladas, né? Só que um ministro do Supremo admitindo tal fato, diz que ele sabia, mostra que ele sabia que não havia base para um impeachment naquele momento, mas não fez nada. Ele, como protetor da Constituição, não agiu para que aquilo não fosse em frente. Então, assim, é importante essa presença de Alexandre de Moraes no TSE? Olha, Thalita, eu acho importante, mas eu pessoalmente não diria de nenhum dos ministros da corte que é um alento para a democracia, né? Eu tenho muito medo do que a gente viveu nos últimos anos com essa politização do judiciário e com essa judicialização da política, né? E se a gente lembrar que, com exceção do Cássio Nunes, né, e do André Mendonça, todos os demais foram escolhidos em governos petistas, né? É muito difícil, aliás, com exceção do Gilmar Mendes, né, que ainda era do governo Fernando Henrique, muito difícil pôr a mão no fogo por qualquer um dos ministros da corte, né? Os mesmos ministros que agora enterraram o Lava Jato, recuperaram os direitos políticos do Lula, são os mesmos que o prenderam depois do Twitter do general Eduardo Vilas Boas há quase 4 anos atrás, né? Então é realmente muito inseguro. Agora, eu tendo a concordar contigo. Ao contrário de 2018, quando Dias Toffoli recebeu o recado do Vilas Boas e agiu diretamente para que a Rosa Weber e o Fachin, né, não tomassem medidas contra as fake news, porque haveria a ação dos militares. E a gente sabe que tanto Fux quanto Barroso têm aí sentimentos confusos sobre a Lava Jato, etc., né? Considerando os 11, o mais corajoso dos ministros, talvez aquele que tenha mais esteja mais preparado nesse momento para enfrentar as pressões que a gente sabe que as eleições de 2022 vão trazer, é o Alexandre de Moraes, né? Agora sempre com bastante cautela, com bastante prudência, né? A gente tem que ganhar o jogo em campo e não torcer pelo tapetão, né? Então, quanto menos chegar ao TSE, quanto menos chegar ao STF, né? E também vale lembrar, há uma série de indícios de que esse governo se elegeu ou mantém funcionando uma máquina ilegal de fake news, de arrecadação ilegal de recursos, e isso, por hora, continua engavetado, né? Então, também são questões que a gente precisa retomar enquanto sociedade, não só nas eleições de 2022, mas para além delas, 2023, etc., né? Então, cautela, mas dos 11 é o que nos dá um pouco mais de segurança de que não vai se assustar tanto, ou que vai tomar, né, vai enfrentar esses desafios.